Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos falar sobre sequenciamento em máquinas paralelas. Então primeiro vamos relembrar como é a estrutura desse problema que a gente já tinha introduzido lá na primeira aula de técnicas de sequenciamento. Nesse caso aqui a gente só tem um estágio de produção, mas agora com diversos recursos em paralelo, diversas máquinas disponíveis para processar as tarefas que vão chegando. Então as tarefas chegam, elas podem ser processadas por qualquer uma das máquinas e por apenas uma máquina. Elas não vão passar por mais de uma, porque aqui os recursos eles são equivalentes, eles têm a mesma função. Não é o caso de máquinas diferentes em que a tarefa passa por diversos estágios de produção. Aqui é um único estágio, uma mesma função, com diversos recursos disponíveis em paralelo. Então, na prática, isso representa uma ampliação da capacidade produtiva desse estágio. Imagina que inicialmente a gente só tinha um único recurso, e esse recurso se tornou restritivo com o tempo limitado, um gargalo, por exemplo, e a gente decidiu ampliar a capacidade comprando, adquirindo novos recursos e disponibilizando ali em paralelo. Então, a função que executa essa tarefa, esse estágio, é a mesma, tá? Só que agora com uma capacidade muito maior. Certo? Então agora a gente tem duas decisões a tomar. É a alocação e o sequenciamento. A alocação é a designação, decidir qual máquina vai realizar aquela tarefa. E o sequenciamento é a melhor ordem de prioridade, né, que a gente vai estabelecer aqui conforme a gente já vinha fazendo. Certo? Então, para um problema agora, com n tarefas e m máquinas, a gente tem uma quantidade de n fatorial elevado a m programações possíveis. Olha então como cresce rapidamente, aí cresce exponencialmente, o número de soluções possíveis com o aumento do número de tarefas e de máquinas. Então isso torna o problema difícil de resolver na prática, certo? Na verdade, a rigor aqui a gente deveria chamar o problema de programação da produção em máquinas paralelas, né? Porque a gente não está tratando somente do sequenciamento, como a gente pode ver aí. Só que, como eu disse também na primeira aula, eu prefiro usar o termo sequenciamento porque ele é mais intuitivo. A gente já sabe, a gente já intui, mesmo sem conhecer muito do problema da área, quando a gente diz sequenciamento de máquinas paralelas. Diferente do termo programação, que é mais abrangente, mais abstrato. Tá certo? Então aqui eu prefiro utilizar esse termo. Em alguns casos, como a gente vai ver mais adiante, tem problemas de máquinas paralelas em que mesmo a sequência de tarefas é irrelevante para resolver aquele problema, que o mais importante é a designação. Tá? Mas ainda assim eu prefiro utilizar o termo sequenciamento. Na prática também, muitas empresas denominam essa atividade de programação, né, de programar as tarefas, mesmo que seja um único estágio de produção, né, as fábricas chamam de sequenciamento. Então eu prefiro, né, por essas razões, eu prefiro manter o termo sequenciamento para todos os problemas que a gente vai ver aqui. Muito bem, então agora vamos ver os tipos de máquinas possíveis que a gente vai encontrar aqui nos problemas. Então repare que o primeiro deles é esse aí, ó. A gente tem um mesmo tempo de processamento, representado aí pela variável P, PJ, né? Então, para cada tarefa J, a gente tem aí os tempos de processamento que são os mesmos, né? Para uma tarefa J, se ela for executada numa máquina ou na outra, o tempo de processamento dela é o mesmo. Então, esse é o caso de problema de máquinas paralelas idênticas, tá? Não é que elas são idênticas fisicamente, a mesma cor, né? Exatamente iguais visualmente, não é isso. Como eu disse, todas elas têm a mesma função, né? Elas são equivalentes sempre, só que pode haver diferença no tempo de processamento. Imagina que a gente compra máquinas novas, mais eficientes, e coloca no mesmo grupo aí das máquinas antigas. Então vão haver máquinas mais lentas e outras mais rápidas. Tá? Então é nesse sentido a classificação aqui dos tipos de máquinas, quanto ao tempo de processamento que elas demoram para realizar as tarefas. Quando todas elas tiverem o mesmo tempo de processamento, a gente chama de máquinas idênticas. Num outro caso, então, repara agora aqui que a gente precisa até estabelecer um índice para a máquina, né?
Dependendo então da máquina, o tempo de processamento de uma mesma tarefa é diferente, ó. Por isso a gente chama de PJK. O K é o índice da máquina, então pode ser PJ1, PJ2, PJM para as M máquinas que a gente tem aqui no conjunto. E pode haver um fator de proporcionalidade entre esses tempos, né? Um tempo ser o dobro do que o outro, um tempo ser um terço do outro, né? Uma proporcionalidade. Quando isso acontecer, a gente tem um problema de máquinas uniformes ou máquinas proporcionais, né? Que é aquele caso, como eu disse, em que existe um fator multiplicativo, né, que difere aí o tempo de processamento de uma mesma tarefa numa máquina ou na outra. Aqui a gente representou pela letra grega gama K, tá? Para representar aí o fator de cada máquina K. Muito bem, o terceiro tipo é aquele em que não existe uma proporcionalidade. Tá vendo que as cores também foram representadas aí diferentes, nada a ver uma com a outra? Né? Então os tempos de processamento são totalmente diferentes e sem nenhuma correlação. Então nesse caso a gente chama o problema de máquinas não relacionadas. Certo? Então esses são os três principais tipos de problemas de máquinas paralelas. Agora a gente vai ver os problemas em que a gente resolve, né? O primeiro deles é o makespan. A gente já havia comentado também sobre essa medida de desempenho, que representa a duração total da programação, ou seja, do instante zero da programação até o último instante, né, de conclusão de todas as tarefas. Por isso, então, a gente calcula dessa forma aí, né? O makespan é representado pela variável, pela notação Cmax, porque é o maior dentre os completion time, né? É o maior dentre os instantes de término de cada tarefa. Relembrando aí a variável que a gente já usou em máquina única, né? Que é o CJ, é o instante de término de cada tarefa J, que vem do inglês completion time. Muito bem, nesse caso a gente tem um algoritmo que dá uma solução heurística. Tá? A gente não tem uma regra ou um algoritmo simples que nos dê, né, a solução ótima. Isso não é conhecido, né? Com exceção dos modelos, claro, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas um algoritmo, um procedimento passo a passo em que a gente já obtém a solução ótima não é conhecida, né, não é conhecido para o problema de minimização do makespan em máquinas paralelas. Então, como é esse algoritmo de solução heurística, uma solução aproximada? Muito simples, como a gente vai ver. Tem dois passos. O primeiro deles é fazer a ordenação das tarefas pela regra LPT. Lembra? A gente já utilizou essa regra. É a regra Longest Processing Time, né? A prioridade das tarefas por aquelas que têm o maior tempo de processamento, a ordenação do maior para o menor, certo? Então, primeiro a gente faz essa ordenação de tarefas no primeiro passo e depois a gente faz a designação de uma tarefa de cada vez àquela máquina que tiver a menor carga programada até então. Tá? Vamos ver como isso funciona neste exemplo. A gente tem aqui 7 tarefas com seus tempos de processamento e duas máquinas idênticas, tá? Nosso problema é esse, nós temos duas máquinas paralelas idênticas. Como que a gente resolve então o problema de minimização do makespan? A gente segue lá o primeiro passo e estabelece primeiro a ordenação pela regra LPT, Longest Processing Time, do maior para o menor. Então a gente vê ali que o maior tempo de processamento está na tarefa J6, tempo 6. Depois, o segundo maior é o 5, na tarefa J7. O terceiro maior é o 4, na tarefa J5, e assim por diante, a gente estabelece aqui a sequência LPT, certo? Aí a gente pode ir trabalhando com o gráfico gigante, aquela ferramenta visual que nos ajuda muito. Lembra que não é gráfico gigante, é o gráfico gigante, o autor aqui, tá? Muito bem, então já representamos ali duas máquinas no nosso gráfico e a evolução no eixo horizontal em relação ao tempo. Muito bem. O segundo passo do algoritmo heurístico, como nós vimos no slide anterior, é ir programando uma tarefa de cada vez a máquina de menor carga. Então a gente começa com a primeira tarefa, que é J6, programando ali numa das duas máquinas. Como as duas estão vazias, tanto faz programar na máquina 1 ou na máquina 2. Então, para manter uma organização, um raciocínio, quando empata, como o empate não influencia aqui na solução, eu sempre uso o menor índice. Então, entre M1 e M2 eu coloco na primeira máquina, tá? Mas tanto faz, a gente poderia começar com a segunda máquina também. Muito bem, então vamos colocar aqui
a tarefa J6, que dura 6, na máquina M1. A próxima tarefa é J7. Então agora, necessariamente, a gente precisa colocar na máquina 2, que é a máquina de menor carga. Então vamos programar a tarefa J7, que dura 5 unidades de tempo, na máquina M2. Está vendo ali? J7 foi programada na M2. A próxima tarefa, a terceira, é a J5. J5 dura 4 unidades de tempo. Vamos programá-la na máquina de menor carga, sempre na máquina de menor carga. No caso aqui ainda é a máquina 2. Então, de novo, a gente coloca a próxima tarefa na máquina 2. Colocamos lá J5 com duração de 4. Muito bem. A próxima tarefa é a tarefa J1, com duração 3. A máquina de menor carga é a primeira, então vamos colocar J1 nessa máquina. A próxima tarefa é J2, só que agora tanto faz, né? De novo, tanto faz aí qualquer uma das duas máquinas porque a carga é igual. Então, como eu disse, um critério meu é colocar na máquina de menor índice, M1, mas tanto faz, poderia ser na M2 também. Então, vamos programar J2 na máquina M1, está ali. A próxima tarefa é J3. J3 dura 2. Aqui tem uma máquina de menor carga, que é a segunda, então vamos colocar J3 nela. Muito bem, e por último, sobrou somente uma tarefa, que é J4, então de novo tanto faz aqui, pode ser em M1 ou M2, vou colocar em M1, mas repara que daria o mesmo resultado colocando em M2, né? A tarefa J4 dura uma unidade de tempo só, tá? E assim, então, a gente define aí o makespan, né, que é a duração total, é o instante final da programação, desde o zero até o último dentre todos os instantes de término das tarefas, o maior de todos. Tá? Então, aqui é o makespan igual a 12. Como eu disse, esse é um procedimento heurístico, uma solução aproximada, que dá uma boa solução. Esse resultado é conhecido, né? Mas não dá para garantir se esse 12 é ou não a solução ótima. A gente sabe que esse 12 é uma boa solução próxima da solução ótima, mas se coincidiu de dar a solução ótima aqui, a gente não tem essa garantia por ser um método heurístico, tá bom? Depois a gente pode implementar o modelo para conferir se esse 12 é a solução ótima aqui deste exemplo, tá bom? Vamos ver agora o segundo problema, que é o problema de minimização do tempo de fluxo. A gente já viu esse problema lá em máquina única, né? Então vamos relembrar aqui as variáveis, né? Nossa notação. Então o tempo de fluxo médio, né, com a barrinha em cima do F, é a soma de todos os tempos de fluxo das tarefas dividido pelo número de tarefas, a média aritmética. Né? O FJ é o tempo de fluxo, ou flow time da tarefa J, certo? E tempo de fluxo, lembra que é o tempo de permanência da tarefa, desde o instante zero até a sua conclusão, ou então desde o instante da sua liberação até o instante da sua conclusão. Aqui não tem liberação, então é desde o instante zero até a sua conclusão, certo? E lembra que eu enfatizei bastante lá no problema de máquina única que um dos resultados mais importantes da área de scheduling é saber que a regra SPT ela é boa ou ela dá a solução ótima lá para o problema de máquina única. Lembra disso? Talvez não lembra, por isso estamos relembrando agora. De novo aqui, então, nós temos um excelente resultado, o resultado ótimo da regra SPT para o problema de máquinas paralelas com minimização do tempo de fluxo. Então, mais uma vez eu enfatizo que o resultado mais importante de tudo aquilo que a gente vai estudar de scheduling é saber que a regra SPT, Shortest Processing Time, a ordenação do menor para o maior tempo de processamento, ela é boa em todos os problemas para minimização do tempo de fluxo. E ela é ótima para o problema de máquina única e nós vamos ver aqui também para o problema de máquinas paralelas. Como aqui a gente tem a decisão de designação, então a gente não tem somente uma regra para resolver o problema. A gente tem essa regra SPT no primeiro passo e o segundo passo exatamente igual ao algoritmo anterior. A gente vai fazer a designação agora de uma tarefa de cada vez à máquina de menor carga. Eu acho que nessas alturas já está bem claro para vocês, com mais experiência nessa área de scheduling, né, que colocar tarefas menores no começo da programação contribuem para reduzir o tempo de fluxo, né, porque imagina o contrário, colocar tarefas grandes no início da programação
essas tarefas vão fazer que o tempo de fluxo de todas as outras tarefas seguintes seja ampliado, seja maior ainda. Né? E quando a gente coloca tarefas pequenas no início da programação, a contribuição ao tempo de fluxo das tarefas seguintes é muito menor. Né? Essa é a prova, né, da otimalidade da regra SPT. Mas aqui não é a nossa preocupação ficar provando as coisas. A gente já pode fazer uso dos resultados conhecidos, tá bom? Então vamos usar agora o mesmo exemplo que a gente já tinha, de 7 tarefas e 2 máquinas paralelas idênticas, tá, para minimização do tempo de fluxo. Então fica de exercício para vocês fazerem o gráfico de Gantt. Tá? Então primeiro estabelece a ordenação pela regra SPT e depois vai alocando uma tarefa de cada vez à máquina de menor carga e já tem aí o valor ótimo do tempo de fluxo. Tá? Aqui é a soma dos tempos de fluxos, tá? Não é a média, repara que é só o F, não é F barra. E tem o asterisco que indica a solução ótima, né? Então o tempo de fluxo ótimo, para vocês conferirem aí a solução, é 41. Então sugiro que vocês já façam já. Dá pausa no vídeo, faz o exemplo, confere a solução e depois passa adiante, tá bom? Bem, agora então o problema 3, né, que é a minimização do tempo de fluxo com o menor makespan. Então, tendo o menor makespan possível, a gente agora vai calcular o menor tempo de fluxo possível, tá? Com essa programação. Então, tem uma relação com os 2 problemas anteriores que a gente viu, né? Tá aí, ó. O algoritmo, mais uma vez, de solução heurística, com 2 passos. O que a gente vai fazer? No primeiro passo, a gente vai primeiro resolver o problema de minimização do makespan. Aquele primeiro problema lá que a gente resolveu com a LPT. Depois a gente vai fazer a reordenação das tarefas de cada máquina agora, depois de ter alocado uma tarefa de cada vez à máquina de menor carga, a gente vai fazer a reordenação pela regra SPT. Então, de novo, a SPT aqui quando a gente quer minimizar fluxo. Tá vendo? Então, aqui a gente já encontra um outro resultado também muito importante em scheduling, que é toda vez que a gente quiser reduzir o makespan, a regra LPT é boa. Toda vez que a gente quiser reduzir o fluxo, a regra SPT é boa. Muito bem, vamos ver aqui um exemplo. Problema 3, a gente quer minimizar o tempo de fluxo, né, com já tendo obtido, né, já com o menor makespan conhecido. Então, como nós vimos lá no algoritmo heurístico do slide anterior, aqui são os dados do mesmo exemplo ainda, tá? A gente primeiro resolve o problema do makespan. Então, a gente já tinha aqui aquele gráfico de Gantt com o valor do makespan igual a 12. E o segundo passo do algoritmo dizia para a gente fazer agora a reordenação dentro de cada máquina pela regra SPT, que a gente quer minimizar agora o tempo de fluxo, tá, dessa programação. Então eu sugiro já que vocês façam o cálculo do tempo de fluxo dessa programação que está aí e depois do resultado que deu o algoritmo aqui que a gente vai fazer, para comparar, tá bom? Então vamos lá. Fazendo a reordenação agora pela regra SPT das tarefas de cada máquina. Então agora a gente não vai mais mudar a designação, a alocação de cada máquina, né? Então a máquina 1 tem lá já as tarefas 6, 1, 2, 4, a gente vai manter essas tarefas, só fazer a reordenação pela regra SPT. Então dessas 4, qual é a tarefa que tem o menor tempo de processamento, né? Dentre 6, 1, 2 e 4? É a tarefa J4. Né? Então, na verdade, aqui a gente vai fazer uma inversão. Lembra que inicialmente a gente tinha feito a regra LPT para chegar nesse gráfico aí? Então agora a gente vai inverter, a gente vai trocar as posições aí, colocando a última na primeira posição, né? E assim por diante. Então fica J4, J2, J1, J6. Justamente a sequência inversa. Tá certo? E isso acontece na segunda máquina também. Inicialmente era J7, J5 e J3, agora pela regra SPT nessa máquina fica J3, J5 e J7. Tá bom? Então, como eu disse, fica aí de exercício para vocês fazerem o gráfico de Gantt dessa nova programação, calcular o tempo de fluxo dessa nova programação e o makespan dessa nova programação. Verifica o que aconteceu aí.
e compara aí com os valores obtidos nessa programação da esquerda, tá bom? Fica de exercício. Muito bem, agora a gente vai entrar nos modelos matemáticos de programação linear inteira mista para esse problema de máquinas paralelas idênticas, tá? Relembrando, os modelos, eles nos fornecem a solução ótima, né? Eles são métodos exatos de solução para os problemas que a gente tem. Então existe sempre um trade-off, né, que os métodos heurísticos, as regras de prioridade, que também são heurísticas na maioria dos casos, são métodos rápidos, né? Só que são métodos de solução aproximada. Já os métodos exatos são métodos que consomem mais tempo computacional para chegarem à solução, só que quando chegam fornecem a solução ótima, tá bom? Temos aqui então poucos parâmetros para o nosso problema, o número de tarefas, o número de máquinas e o tempo de processamento de cada tarefa. E nós vamos fazer o modelo de dois problemas aqui, ó, dois problemas diferentes, a minimização do makespan e a minimização do tempo de fluxo, que são esses problemas que a gente acabou de ver agora, só que agora vamos fazer o modelo, tá bom? Primeiro modelo então para o makespan, tá? As variáveis do nosso modelo vão ser essas aí, ó. A primeira é a de designação. Então, é uma variável binária, né, xjk é igual a 1, se a tarefa j é programada na máquina k, né, e essa variável vai ser 0 caso contrário, tá certo? E a outra variável é a do makespan. A gente precisa calcular o makespan, então tem aí a variável do problema, tá bom? Essa formulação é baseada em designação, então repara que quando a gente atribui o valor 1 à variável x, a gente está designando a tarefa j a uma determinada máquina. Então aqui não tem variável estabelecendo a ordem. Então esse é um daqueles casos que eu comentei no começo, em que a ordem das tarefas não influencia no cálculo do makespan. Olha que interessante. Somente a designação das tarefas, saber quais tarefas aquela máquina está realizando, para a gente poder calcular o makespan, é o que importa aqui. Então essa formulação é baseada no problema da designação, que é um problema clássico de pesquisa operacional, que tem em uma das aulas de pesquisa operacional, o problema da designação. Tá? Então, se você não lembra, eu sugiro que você volte lá à videoaula ou aos slides para relembrar como são as características desse problema, que é um problema bem importante, né, e bem frequente na prática. Tá bom? Vamos lá. Aqui é a função objetivo do nosso modelo, a minimização do makespan, certo? O primeiro conjunto de restrições, então, é proveniente do problema de designação. Então, para cada tarefa J, a gente faz a soma de todas as máquinas e faz isso ser igual a 1. Isso significa que cada tarefa J só pode ser designada a uma única máquina. Então, a soma das designações de cada tarefa tem que ser igual a 1, exatamente igual a 1. Então, não pode ficar tarefa sem designar, por exemplo, valor 0, a soma aí, né? E esse valor não pode ser maior do que 1, ou seja, uma tarefa ser designada a mais de uma máquina. Tem que ser exatamente igual a 1, certo? Segundo conjunto de restrições, calcula o makespan. E como é o cálculo do makespan? Então, para todas as máquinas, está vendo lá na frente que para cada uma das máquinas k igual a 1, 2, 3 até m, genericamente, o makespan, então, vai ser o maior, por isso a gente faz aí Cmax maior ou igual, dentre todas as somas das tarefas daquela máquina. Então a gente calcula a carga de todas as máquinas, então para cada k. Então k igual a 1, calculamos a soma de todas as tarefas alocadas àquela máquina. Depois k igual a 2, a gente calcula a soma de todas as tarefas alocadas à máquina 2, e assim por diante. E o makespan, o Cmax, vai ser o maior valor dentre todos esses calculados para cada máquina. Certo? Por isso, então, como eu disse, é o Cmax maior ou igual a cada um desses valores calculados. A gente controla qual tarefa foi alocada por meio da variável x, como já tinha dito, né? Então, a gente multiplicando todos os x, todas as tarefas indo de j até n, né, no somatório ali, indo o j igual de 1 até n, multiplicando os tempos de processamento por x, então a gente já vai somar apropriadamente, né, somente os tempos de processamento daquela máquina k que a gente está calculando. Né, somente as tarefas alocadas àquela máquina que tem o x igual a 1. Né, quando a tarefa não estiver alocada naquela máquina que a gente está calculando, o x vai ser 0, então a gente não considera, não soma aquele tempo de processamento. É assim que funciona essa restrição.
E por fim, o domínio das variáveis aí, tá? Como que cada variável recebe os seus valores, né? Então, xjk é uma variável binária e a variável cmax é sempre positiva, certo? Então, esse é o primeiro modelo que a gente ia ver aqui. O segundo é a minimização do tempo de fluxo, né? Então, modelo de programação linear inteira mista, tá? Aqui a gente tem um parâmetro a mais, que é o nosso Vzão, que a gente já usou lá nos modelos de máquina única, que a literatura geralmente considera ou chama lá nos modelos de M, é o Big M, tá? Só que aqui, como a gente usa M para designar as máquinas, então a gente usou uma outra notação, que é V, que é um valor suficientemente grande, que aqui a gente pode fazer a soma de todos os tempos de processamento, que funciona muito bem, tá bom? Como isso vai funcionar no modelo? Vamos olhar. Aqui as variáveis do nosso modelo vão ser diferentes, porque a gente precisa agora da sequência, tá? A gente não precisa, no problema anterior a gente não precisava da sequência, a gente só precisava saber quais tarefas estavam alocadas naquela máquina e fazer a soma para calcular o instante final de tudo. Agora aqui, como a gente vai calcular o tempo de fluxo de cada tarefa, então a posição em que ela se encontra na máquina é importante. Repara que mudando a posição, invertendo duas tarefas de lugar, a gente muda o cálculo dos tempos de fluxo dessas tarefas, percebe? Então a variável de decisão, o nosso x, precisa contemplar, precisa incluir essa informação da sequência, da posição em que a tarefa está na sequência. Então, por isso que a nossa variável vai ter três índices desse tipo aí, ó. É o xjhk e vai ser igual a 1 se a tarefa J for programada na posição H da máquina K. Então, para cada máquina, nós vamos ter essa designação J, né, a tarefa J na posição H, certo? E aqui a gente vai ter esse cálculo dos instantes de término da tarefa, de cada tarefa J, o que não tinha também no problema anterior, tá? Esse instante de término, nesse caso aqui, como não tem tempos de liberação, instante de liberação, lá no início de cada tarefa, ele coincide com o tempo de fluxo, tá? Então aqui, mais genericamente, a gente chama de CJ, né, o instante de término, mas na verdade aqui a gente está calculando os tempos de fluxo de cada tarefa, certo? Uma observação que a gente faz aqui é que esse modelo, na verdade, ele serve de referência, ele serve de raciocínio, de ponto de partida para outros problemas que a gente possa modelar, que a gente queira modelar, formular, tá? Por exemplo, incluindo novas variáveis, tempos de setup, datas de liberação, outras medidas de desempenho como atrasos, né? Então, esse modelo serve para isso, como referência, como ponto de partida. Porque se a gente quiser resolver exatamente esse problema de tempo de fluxo, a gente já tem o algoritmo de solução ótima dado pela regra SPT, lembra que nós vimos em slides anteriores. Tá? Então essa é uma informação importante. A gente está vendo aqui para uma referência, um ponto de partida para outros modelos futuros. Muito bem. Então agora sim. Aqui, então, além da designação, a gente precisou estabelecer a posição, por isso é uma formulação baseada nas duas coisas, em designação e posição. A gente tem aqui a função objetivo, que é a soma de todos os instantes de término, como eu disse, é a soma de todos os tempos de fluxo, tá? Então aqui é o tempo total de fluxo que a gente está calculando, tá? Aqui, mais uma vez, é a unicidade, né, de alocação de cada tarefa, então para cada tarefa, J igual a 1, J igual a 2, a gente faz a soma de todas as posições e todas as máquinas, e isso tem que ser igual a 1, porque uma tarefa só pode ser alocada em uma única posição dentre todas as máquinas. Se ela já foi alocada numa posição numa máquina, não pode mais ser alocada em outra máquina. E além disso, também só pode ser alocada em uma máquina. Então as duas coisas ao mesmo tempo tem que ser uma só, né, única, né? A posição e a máquina. Então por isso a gente faz dois somatórios, tá bom? Próximo conjunto de restrições, né, é em relação às posições agora. Então, para cada uma das máquinas e cada uma das posições dessa máquina que a gente está considerando, né, a gente vai ter no máximo uma tarefa programada ali naquela posição. Vai ter posições vazias, tá? Só que uma posição nunca vai ter, por exemplo, duas tarefas, por isso que é menor ou igual a 1. Tá?
Por que vai ter posições vazias? Porque a gente considera sempre ao mesmo tempo todas as máquinas com posições disponíveis de 1 a n, né, que é o número de tarefas, certo? Então cada máquina tem n posições disponíveis, de 1 a n. Se a gente quiser programar todas as tarefas numa única máquina, a gente pode. Né? Isso provavelmente vai dar uma programação ruim, mas é possível, a gente tem que permitir no modelo. Então a gente reserva n posições em todas as máquinas, só que depois a gente sabe que não vai ocupar todas. Só que a gente ao mesmo tempo não sabe quais vão ocupar, então tem que deixar disponível. Então a gente vê aí que vão ter posições disponíveis, então cada posição só pode ocupar no máximo uma tarefa, permitindo então que ela fique vazia em alguns casos. É isso que faz essa restrição que está aí, certo? O próximo conjunto de restrições já tinha aparecido no problema de máquina única. Ele calcula aí, né, essa restrição calcula o instante de término da tarefa J, já considerando a máquina e a posição em que ela está. Tá? Então a diferença aqui do problema lá de máquina única é que aqui a variável x tem o índice k da máquina, lá não tinha. Tá? Então o que é essa restrição aí, como ela funciona? Né? O último termo, aquele termo negativo, menos v, aí é que está aí o número muito grande que a gente definiu lá nos parâmetros, né? Esse menos v multiplicando por 1 menos x, né? Então ele faz com que essa restrição se torne redundante, a gente desligue, ela não sirva para nada quando x for zero. Ou seja, quando a gente não fez aquela designação da tarefa j na posição h, a gente não quer saber de instante de término de uma tarefa que não foi alocada. Uma tarefa que não existe lá. Então não precisa dela. Né? Então quando x for zero, repara que a gente faz a multiplicação de 1, né, porque fica 1 menos 0, então 1 vezes o v que é um número negativo muito grande do lado direito dessa inequação, né, independentemente dos valores que a gente substituir no restante das variáveis, não vai servir para nada. Né? No fim das contas vai ficar lá Cj maior ou igual a um número negativo muito grande. Né? Um número muito negativo. Então não representa nada, não calcula nada isso. Né? Quando não tiver a designação, que é o que a gente quer. Agora, quando a gente fizer a designação, então quando x for igual a 1, ou seja, a tarefa j foi programada naquela posição h, então se x vale 1, repara dentro dos parênteses, fica 1 menos 1, 0. A gente multiplica por 0 o número muito grande v e anula essa parte. A gente anula aí o negativo, fica 0. Então aí a gente faz valer o restante da expressão. Aí sim fica Cj maior ou igual ao cálculo do instante de término da tarefa, certo? Então essa restrição ela só funciona nos casos em que houver a designação, nos casos em que o x vale 1. Quando o x vale 0, a gente não quer calcular o instante de término, né? A gente torna a restrição redundante, a gente desliga a restrição do modelo. Quando ela estiver funcionando, né? Então como ela trabalha? Então, já considerando a alocação da tarefa J na posição H, então agora a gente já sabe que a tarefa J está na posição H. A gente cria um novo índice aí, o índice U, tá? U, e faz a soma dos tempos de processamento daquela máquina, né? Indo da posição 1 até a posição H, que é onde está a tarefa J. A gente está calculando o instante de término da tarefa J. Certo? Então, a gente aqui fora não sabe onde a tarefa J está, mas amarrando a expressão matemática direitinho desse jeito, a gente informa o modelo que, independentemente de qual posição a tarefa J esteja, né, em qual seja esse H aí, essa posição em que ela esteja, a gente vai somar sempre da posição 1 até essa posição H, seja lá onde ela está, para calcular o instante de término dessa tarefa J. Porque o término não é isso? É a soma de todos os tempos de tempo de processamento, né, as durações das tarefas aí anteriores e mais a dela própria. Né? Então a gente soma todas as anteriores a ela e o tempo da tarefa J mesmo na posição H. Certo? É assim que ela funciona. E para finalizar, o domínio das variáveis do modelo. Então esses eram os problemas, a característica e alguns modelos matemáticos para programação do problema de máquinas paralelas. Assim a gente finaliza a videoaula
Essas são as referências e até a próxima. Tchau, tchau!